Para saber tudo sobre a expectativa para a decisão do Copom, batemos um papo agora ao vivo com o Júlio Barros, economista do Daicoval. Seja bem-vindo à nossa programação, Júlio, é um prazer tê-lo por aqui. Gabriel, bom dia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Obrigado novamente pelo convite. 15% parece batata, parece que a gente vai ter mesmo taxa de juros nestes mesmos patamares de que vivemos aí desde os últimos meses. O que esperamos da comunicação? O que se pode tirar deste comunicado? Quais são as expectativas de vocês para a condução da narrativa do Banco Central nesta quarta-feira? Bom, como você acabou de comentar, acho que a manutenção é algo esperado, né, tanto por nós como pelo mercado. Na verdade, o Banco Central, há algum tempo, ele já comunicava a ideia de a necessidade de uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado, né? E, de fato, o que vai trazer de novidade para a gente nesta reunião, que pode trazer, na verdade, novidade nesta decisão de hoje, é um pouco o tom do comunicado. A gente acha que, em geral, ele é similar ao que foi comentado na reunião anterior, ou seja, que o ambiente externo ainda permanece incerto, de que a inflação ainda está acima da meta, de que as expectativas de inflação ainda permanecem desancoradas, que a atividade, embora tenha ali sua moderação, desacelere, eh, ela ainda está num patamar que ainda precisa ser observado. Então, ou seja, no geral, similar ao que a gente viu no comunicado anterior. Mas tem alguns ingredientes que podem chamar a atenção, não é? O que a gente destaca e que na verdade está um pouco alinhado com a ideia do porquê que a gente acha que, para que haja corte no início do ano que vem, algumas coisas precisariam mudar, eh está relacionado à ideia justamente de que hoje no comunicado, o Banco Central fala justamente dessa ideia de a necessidade dos juros, em terreno contracionista por um período bastante prolongado. Então esse bastante aí, é difícil a gente sempre qualificar o que que é essa quantidade de tempo, vamos dizer assim, não é, mas dá uma ideia de um tempo grande, não é, e para nosso entendimento, para que o Banco Central consiga, eh, ganhar mais graus de liberdade e decidir, por exemplo, em janeiro, se corta ou não, nos parece que esse item teria que sair do comunicado hoje, né. Um outro é que o Banco Central, ele atualmente, o que que ele comenta? Ele comenta que se ele entender, se ele julgar necessário, né, o cenário não evoluir como ele espera, ele pode até voltar a subir juros. Então esses 2 trechos do comunicado são trechos muito rocos, né, que foi necessário evidentemente, mas que a gente entende que se o Banco Central quiser ganhar graus de liberdade para a reunião de janeiro, esses trechos deveriam ser retirados. Eh, Se eles forem retirados, necessariamente a gente vai ver corte em janeiro? Não necessariamente. Por quê? Porque, novamente, o Banco Central tem feito um trabalho, muito importante na tentativa de justamente trazer a inflação para a meta e reancorar as expectativas. A gente tem visto um avanço nisso, nesses últimos dados, né, mas ainda não são suficientes, por exemplo, para a gente ter corte, né, nem nessa reunião, nem na de dezembro, por exemplo. Essas Eu perdi o comunicações. seu. Ai, Agora foi. perdão, perdeu o retorno de áudio comigo? Já Agora foi, voltou. agora foi. Já. Perfeito. E o que eu perguntava é o seguinte: na projeção de vocês, olhando para janeiro, tem espaço para cortar? E claro, caso a gente tenha essas indicações de retirada das comunicações mais duras do Banco Central do comunicado de hoje, se a gente vir, na opinião de vocês, na avaliação do Daicoval, janeiro tem espaço para reduzir um pouquinho essa taxa Selic? A gente acha que tem. E por quê? Porque as expectativas de inflação, elas vêm melhorando ao longo do tempo, Uhum. não é? Elas de fato ainda estão distantes da meta, mas quando a gente estiver em janeiro, o horizonte de política monetária do Banco Central não será mais o segundo trimestre de 27, mas será o terceiro trimestre de 27. E quanto é a projeção de inflação hoje do Banco Central para esses trimestres? Atualmente, né, se a gente pegar o último relatório de política monetária, a projeção do Banco Central para o segundo trimestre de 27, atual horizonte, é de 3,4. E quando ele anda mais um trimestre, ele permanece em 3,4. Nas nossas contas, você chegaria ali em 3,2, que é o que em alguns momentos o Banco Central classificou como em torno da meta. Então, o que que a gente acontece? A gente, na primeira reunião do ano, as expectativas devem continuar mostrando melhora, a gente tem visto a desaceleração da atividade econômica, né? O mercado de trabalho, como a gente viu na semana passada, embora tenha mostrado, perdão,
embora tenha mostrado importante criação de vagas, a gente já vê uma perda de dinamismo. Inclusive, se a gente olhar para a taxa de desemprego nas últimas 3 leituras, ficou estável, na última subiu um pouquinho. Então, já começa a ver esses eventos e, portanto, o Banco Central, embora possa fazer esse processo de ajuste em janeiro, ele não perde, evidentemente, a contração que eles têm, grande parte da política monetária no terreno contracionista. Ainda vai ter a política monetária no terreno contracionista. Então, isso que é importante frisar, né? O Banco Central disse, política monetária contracionista, não necessariamente, né, no nosso entender, significa ficar parado nos 15, mas você tem o juro real aplicado acima do juro real neutro por um período que entenda-se necessário, vamos dizer assim. Perfeito. E aí, olhando, por exemplo, para a próxima discussão, talvez, onde vocês acreditam com este cenário que possa chegar a taxa Selic? O mercado vem em média 12,25, mas já conversei com algumas casas muito mais otimistas do que estes 12,25 por conta destas condições que você nos apresenta sobre a economia brasileira. Acho que talvez a gente coloque um pouquinho entre essas casas. A gente está com Entendi. 11,5 para o final do ano que vem, Uhum. não é? Justamente numa ideia de que o Banco Central possa fazer o início da flexibilização a partir de janeiro, mas evidentemente que se hoje no comunicado, né, ele ficar praticamente inalterado em relação ao anterior, mantendo esses três que eu acabei de comentar, aí nos parece que ganha mais probabilidade de você iniciar o processo de corte mais para frente, talvez no final ainda do março, no final do primeiro trimestre, ou até mesmo no segundo, e aí, evidentemente, o orçamento pode ser um pouco menor e você ter uma taxa um pouco maior do que os 11,5 que a gente tem hoje. Mas, em tese, hoje a gente trabalha com uma ideia de 11,5 para o próximo ano. Perfeito. E aí, por exemplo, você imagina realmente, se não for em janeiro, vai ser no final do trimestre. Claro, a temporalidade é difícil de acertar, de ajustar. Mas o mercado apostava com força neste final do primeiro trimestre e agora. Até a gente recebe a informação neste comecinho de manhã da pesquisa Projeções Broadcast, dizendo que está todo mundo meio que virando para o primeiro mês, ali para o mês de janeiro. Então, parece que as casas estão também se convencendo de que o Banco Central vai antecipar um pouquinho esse corte de juros. É um pouco daquilo que a gente vem, na Aham. verdade, comunicando há algum tempo na nossa avaliação, que é o quê? A gente, de fato, vê avanços, né, no que o Banco Central tem feito. O Banco Central tem tido uma política monetária firme, né, com o objetivo, de fato, de trazer a inflação para a meta e reancorar as expectativas, né, e tem colhido já há algum tempo esses efeitos, embora esses avanços são importantes, eles, de fato, ainda não permitem, por exemplo, até dezembro, a gente ver essa flexibilização. Mas, como eu disse, a nossa expectativa é que, quando você iniciar em janeiro, você muda o horizonte relevante. Isso já tem uma contribuição, porque a inflação, na nossa avaliação, já ficaria um pouquinho menor, mas sempre lembrando, condicionado a uma série de variáveis e fatores que a gente sabe que é incerto e que podem alterar ao longo do tempo, não é? Então, a gente, na verdade, tem um pouco dessa expectativa para justamente o início do próximo ano. Exemplo, o Banco Central já há várias e várias comunicações, acho que mais de ano, vem apontando para a necessidade de uma política fiscal crível que possa ajudar a ancorar essas expectativas. A gente está debatendo muito esses riscos fiscais, de talvez não atingir a meta no ano que vem, de faltar um pouquinho de dinheiro. Em 27 tem essa talvez maior crise que está sendo esperada pelo mercado financeiro. O quão o fator fiscal tem potência para interferir na condução de juros aqui no Brasil? Isso fica à margem das discussões do Banco Central, por conta, por exemplo, talvez de políticas de incentivo à economia, e a gente olha mais para as consequências do que para a política fiscal em si? Ou você acredita que, para o próximo ano, fiscal pode sim alterar o ritmo do corte de juros pelo BC? Então, né, a gente entende o fiscal com duas vertentes, né? Uhum. Naquele em que ele, evidentemente, afeta os preços de mercado, né? E aí, né, e cria as volatilidades que a gente, na verdade, discute, e na dimensão da demanda, né? Em que medida ele pode se transformar em um estímulo de demanda para a atividade econômica, portanto, e, evidentemente, isso transbordar para o mercado de trabalho, né? E para a inflação, em especial para a inflação de serviços. Eh, a gente não entende que a parte fiscal deve alterar muito em relação ao que a gente já está vendo, na verdade, nesse último ano, né, e para o próximo ano. A gente entende que talvez o fator mais importante vai ser justamente a desaceleração
da atividade econômica por conta da política monetária que já foi feita lá atrás, né? Então a gente sabe que tem as defasagens da política monetária para ocorrer, né? Desse cenário de diferencial de juros ajustado ao risco, que permite um câmbio, por exemplo, mais acomodado, e isso permitiu esse ano, por exemplo, a parte mais volátil, os tradables, por exemplo, mais comportados, e quando a gente olha para o ano que vem, nos parece que esses grupos também devem continuar mostrando um cenário mais confortável, vamos dizer assim, né? E a parte da inflação de serviços, ela de fato é um desafio, né, para o Banco Central, em especial o núcleo da inflação, mas justamente a reboque da desaceleração da atividade e do mercado de trabalho aqui, em geral, ele é o último a responder, mas ele já está mostrando os primeiros sinais de resposta, a gente deve ver também esse movimento de acomodação da inflação mais para próximo da meta. A gente tem, por exemplo, 4,5% de inflação esse ano e 4,1% para o ano que vem. Nesse sentido, eu acho que o fiscal ele anda ali como um elemento, evidentemente, que é importante, mas a gente não entende que ele vai ser decisivo nesse aspecto. Júlio Barros, sempre bem-vindo à nossa programação, economista do Daicoval. Agradeço por ter aceito o nosso convite, conversar conosco nesta quarta-feira, dia de decisão do Copom. Aguardamos, 6h30 da tarde, aproximadamente, de vez em quando dá uma atrasada, teremos o resultado. Abraço. Gabriel, muito obrigado, abraço a todos. Valeu, até a próxima.